Salve pessoal, aqui quem fala é David, o dono desse canal. E pessoal, eu tô passando aqui rapidinho só para agradecer vocês pelos 1000 inscritos que estão nesse canal. Então, muito obrigado por tudo. Continua se inscrevendo, joinha, gostei, compartilha. Valeu! Monge, eu tenho umas dúvidas muito básicas sobre o budismo. Eu estudo muito religiões, eu me interesso muito. Já veio espírita, já veio gente do candomblé, pastor, rabino. Aliás, fizemos um encontro muito legal, um padre, um pastor e um rabino no mesmo dia, né? Exato. E queremos fazer outro desse tipo, Exatamente. né? Vamos convidar a monja, né? Exatamente. Ó, um muçulmano, um budista e um pastor. E um cristão, né? Pode ser, vamos tentar fazer isso. Monja, o budismo, ele é uma religião, ele é um modo de... é uma filosofia de vida. O que seria exatamente o budismo? São os dois, né? São os dois? É tanto uma religião de milhões de adeptos na Ásia. É a quarta maior religião, talvez? É uma das maiores religiões do mundo. Maiores, né? Cristianismo, islamismo e budismo. Hinduísmo e budismo. Judaísmo entra no cristianismo. Judaísmo é pequenininho, não, porque judaísmo né? População judaica é menor. Ah, então tá na frente do judaísmo. Tá na frente do judaísmo. Então, e é uma religião de milhões de adeptos na Ásia. E ao mesmo tempo é uma maneira de viver. Mas se a gente pensar o cristianismo também, é uma filosofia de vida, é uma maneira de ser. Toda religião, ela procura ser os dogmas dela, um conjunto de regras ou de filosofia, né? De vida. De maneira de ser, de estar no mundo. E elas meio... É engraçado que eu tenho visto que todas as religiões, elas são diferentes, mas têm alguns pontos em comuns, né? Tem umas coisas que elas tocam entre si. O budismo, pra gente colocar numa linha de tempo, ele surge quando? Cerca de 2.600 anos atrás, 600 anos antes de Jesus. Antes de Jesus? E na Índia antiga. Ele era filho de esse personagem que marca o budismo historicamente, que é chamado Siddhartha Gautama. Siddhartha é o nome dele? Siddhartha é o nome dele, é o nome dele. E ele nasce numa família muito rica, o pai dele era um rei, a mãe era rainha. Pequenininho ele já começa a fazer práticas meditativas, o pai fica muito assustado, havia uma predição que ele seria um monge ou um político, e o pai gostava mais de política do que de mongice. Uma predição que o ancião da cidade falou? Sim. Sim. Ele chama um ancião e diz assim, o que vai ser do meu filho? Tinha isso, ele tinha esse costume de ir até o ancião. Sim. O meu filho vai ser o quê? Aí falaram... O ancião que vinha até o castelo, né? E o ancião olha para o menino e começa a chorar. E o pai diz, por que vai acontecer uma coisa terrível com o meu filho? Tem uma doença. Duas possibilidades. Ou ele se torna um grande líder religioso ou um grande líder político e vai fazer a união da Índia, porque a Índia era toda dividida e brigavam entre si. Tá. E o pai... E o ancião ainda diz para ele, se ele encontrar a velhice, a doença e a morte, aí vai ser monge. Mas se ele não vê nada que seja prejudicial, se ele vê um mundo cheio de luzes e beleza, ele vai provavelmente ser um político como o senhor. Então o pai tranca o menininho dentro desse castelo, o castelo protege de tudo para que ele não veja nada que seja prejudicial ou triste. E ele vai crescendo, ele é muito inteligente, muito hábil, sabe andar em cavalos, em elefantes. Estuda muito. É estudioso, é inteligente, é brilhante, é lutador, tiro ao alvo, enfim. E quando muito cedo, era de flecha, né? Não era de tiro, era de flecha. Naquela época, E ele então, quando ele tem 14 anos, arranjam o casamento dele, até hoje na Índia, pessoas que casam muito cedo mesmo, com uma menina linda, então ele tem uma competição com os outros meninos lá, e ele ganha, a menina casa, é muito feliz com ela tem um bebê, e ele ouve uma música. E chamavam, né? Porque naquela época não tinha televisão, não tinha internet, não tinha nada disso. Então os atores, os cantores iam ao palácio e ele ouve uma música falando de tristeza, de dor, de sofrimento. E ele fala, poxa, tem gente que sofre, o que é isso? Ele estava todo protegido, ele não tinha noção que era a vida fora do castelo. Então ele começa a sair escondido. Não como príncipe, porque quando ele saía como príncipe, bandeirinhas na rua e só mostravam coisas bonitas. E ele sai escondido, sempre com um amigo, com um companheiro, e ele vê primeiro a velhice. Um idoso que está com dificuldade de andar, aquele desenho que fazem de idoso, que é aquela coisa horrorosa. Aquela bengalinha com a mão aqui doendo. Pois Então, mas enfim, ele encontra um idoso que vai numa banca de frutas. Até hoje tem bancas de frutas na Índia, como antigamente tinha aqui pela cidade, né, vendendo. E ele vai lá e pede uma fruta. E o comerciante está bravo, não vendeu nada, está mal-humorado, e fala, saia daí, seu velho, não me amole, né?
E a velhice na Índia é considerada com muito respeito. Você coloca sua mão no calcanhar de uma pessoa mais idosa que você e na sua testa, porque o mais idoso está acima de mim. Quem veio antes de mim está acima de mim. É com grande respeito que são tratados. E no castelo ele foi educado a tratar os idosos com muito respeito. Ele vê esse senhor empurrando o velhinho. Ele fala, nossa, a velhice existe e eu posso ficar velho. Ele não pensa em criar um asilo para idosos. Ele pensa, eu era jovem, tinha 19 anos, eu posso envelhecer também, eu vou envelhecer. A velhice existe. A juventude é breve e passageira. Ele volta para o castelo, tem música, tem festa, tem bebida e tudo, e perde um pouco a graça, porque ele começa a refletir que ele vai ficar velho. E pode ser maltratado, não ter o que comer, enfim. Mas ele ainda não pensa sobre a morte. Não, ele encontra a doença. O seguinte, ele encontra uma pessoa muito doente. Então, uma pessoa doente, nossa, hanseníase até hoje existe lá na Índia, né? Você encontra pessoas com os dedinhos enfaixados. Chamavam de lepra Isso, sem tomar os remédios e tudo, né? Então ele vai encontrar muitas pessoas doentes também e de novo ele tem essa reflexão, eu posso ficar doente, a saúde é temporária e pode acontecer com qualquer um de nós. E a terceira pessoa que ele encontra é um morto, que vai ser cremado à beira do Rio Ganges, e ele vê essa cremação, e quando a gente é cremado, é bem interessante assistir isso no Ganges, que a gente pode assistir, a gente né? Isso aqui tudo vai derretendo, assim. Como que é? É nas águas Na beira do Rio Ganges, eles cortam pedaços de madeira e conforme a casta é o tipo de madeira que usa, tem mais barata, mais cara, o nível do lugar que você põe, eles têm as plataformas, mas eles fazem uma fogueira, que é do tamanho de um corpo humano. Várias toras de madeira. Tem uma indústria lá, tem pessoas cortando madeira o tempo todo. Eles botam fogo no corpo lá, assim mesmo? Queimação? E eles jogam, então, sândalo, coisas perfumadas. Assim. Tem uns panos que geralmente quem vai para a Índia traz, umas echarpes, umas imagens de Shiva, de etc., que são panos de cobrir defuntos. Tá. Então, quanto mais famosa é a pessoa, mais conhecida, mais amada, mais conhecidos, tem mais paninhos em cima dela. Entendi. Colocam em cima dessa pira e um filho mais velho, sempre um homem, não permitem que mulheres entrem lá, porque as mulheres queriam se atirar em cima dos mortos, então foram proibidas. Então tem sempre um homem da família que vai lá e ele dá várias voltas em volta desse corpo com uma tocha acesa que é chamado fogo de Shiva. Quando eu fui, imaginei o fogo de Shiva, né? Mas não uma pira, assim, uma coisa olímpica, maravilhosa, né? Não. Tem um murinho, assim, no murinho tem 2 pedacinhos de carvão. Aí você entra num quartinho ali que tá cheio de palha. Sim. Mas é bem jogado, assim, bem de qualquer jeito. Aí eles pegam um pouquinho de palha, molha, né? Acende no carvãozinho e vai lá. Então dá 5 voltas, que seriam 5 elementos constituintes, e põe fogo onde estão os pés da pessoa. E começa a queimar. Cada um, conforme a magreza, a gordura de cada um, é o tempo que leva para cremar. E aí o Siddhartha vê isso. E o Siddhartha vê isso e fala assim, nossa, que sentido tem a vida se tudo que eu sonho, penso e faço vai desaparecer. Vai virar cinza. Primeiro, é muito incrível, sabe? Porque a gente derrete. Você já viu isso daí? Derrete, vai ficando os ossos. A gente vai derretendo, assim, a pele vai tudo derretendo. É muito incrível. Deve ser impressionante, né? E o que é mais incrível na Índia é que tudo é natural. O que eu notei de mais estranho não gera estranheza. É como é e pronto. É como se a gente conhecesse, já tivesse visto. Eu acho que a gente tem memórias do passado muito antigo. Que a gente carrega memórias dos ancestrais. Né? Isso. Então não era estranho. Mas enfim, ele assiste essa cena e volta para o castelo e no caminho da volta ele vê um renunciante. O renunciante é alguém que usa só aquela sunguinha branca, que às vezes tem dreads no cabelo, né? Chama renunciante? Que se vestem de cinzas, porque são pessoas que negam a sociedade como tal, não participam dessa sociedade do jeito que ela é, ela não me pertence, eu não pertenço a ela, e estou à procura da verdade do caminho. E ele pergunta para esse seu amigo, quem é esse? É um renunciante? Ele falou assim, então ele vai para casa, ele chega lá no castelo, tem as festas todas, ele já não acha mais nenhuma graça nisso, ele se despede da sua esposa, que tinha um bebezinho recém-nascido, eu digo, ele se afastou daquilo que é difícil de afastar, né? E foge com o cavalo, que ele mais amava também, foi difícil de se desfazer do cavalo, você vai embora, e vai para a floresta, e entra com um grupo de yogis. Ele vai praticar yoga que... seriam os mestres?
yogis da yoga mesmo, da prática do yoga. O yoga, que é uma prática filosófica nessa época, ela não era só de posturas. Hoje a gente tem uma prática muito de fisicamente você se alinhar. Isso existia também, mas não era essencial. O ponto principal, e a palavra yoga quer dizer isso, é o religare, reconectar-se com o sagrado, com a essência do ser. Então ele vai ficar com esse grupo durante uns 6 anos e o professor diz, você pode ser meu sucessor, mas ele diz, ainda me falta e eu vou embora. E o professor abençoa, vá procurar seu caminho, se não é aqui onde é. Ele vai se juntar com um grupo de pessoas que fazem muitas, a gente fala, asceses, práticas ascéticas. Eu vou ficar sem comer, sem beber, eu não vou fazer nada que o meu corpo pedir. Estou com sono, não durmo, estou com fome, não como, estou com sede, não bebo. E se eu negar as necessidades biológicas do meu corpo, eu vou ter ascese espiritual, elevação espiritual. Isso é o que ele imaginou. Entendi. E ele fica com esse grupo também por um bom par de anos, com esqueleto. Ele era muito devotado no que fazia, fica muito, muito magro. E um determinado dia ele vai andar e cai. E quando ele cai, diz assim, não, existe um caminho que é o caminho do meio, sem excesso e sem falta. Entendi. E ele se senta embaixo de uma árvore e passa uma pastora que fica com muita pena, chama Sujata. Ela fica com muita pena daquele moço magro, esquelético ali, o que ela tem é arroz doce. E ela oferece um pouco de arroz doce e ele come. E os colegas dele, alguns deles, eram seguranças que o pai tinha mandado, porque é filho do rei, né? Claro. E não vai deixar ele sozinho no meio da mata. Então ele mandou vários seguranças juntos. E esses seguranças, que seriam da guarda do palácio, se tornaram praticantes com ele. E começaram a viver como ele vivia. E na hora que ele come, eles dizem, tá vendo? O filho do rei é fraco, ele não aguentou. Nós aguentamos. Nós suportamos o insuportável, ele não. E largam dele. Entendi. E ele então vai se sentar embaixo de uma árvore, uma figueira, que tem umas raízes muito grandonas, assim, fácil de sentar, e fica e diz, eu não me levanto enquanto não encontrar resposta. E vai ter todas as tentações que uma mente humana, um ser humano pode ter. Então primeiro aparecem mulheres lindas, ele era heterossexual, então aparecem mulheres lindas dançando a dança do ventre, e ele, eu não saio, não me movo enquanto não encontrar resposta. Aparecem tentações e lembranças, como é que está meu pai, meu filho, minha esposa, como é que está essa gente, o que eu estou fazendo aqui, eu devia estar cuidando deles. Não saio daqui enquanto não encontrar resposta. Energias prejudiciais, que é como se os demônios ou diabos tentassem, jogavam coisas sobre ele, viravam pétalas de flores. Quer dizer, nada o atingia. Ele tinha uma redoma, como assim, que é uma determinação. E o último que vem é o rei dos demônios, que na Índia chama-se Mara. Mara aparece para ele e diz assim, você agora é o rei dos reis, né? Você é o mais iluminado de todos, você é o Buda dos Budas, né? E ele põe a mão na terra e diz, a terra é minha testemunha. O que é essencial numa caminhada espiritual, a humildade. Terra, de onde vem a palavra humus, ser humano, né? E humildade. Então, eu sou terra e ao pó voltarei, que tem nas tradições cristãs, é semelhante, gente. A gente é terrinha aqui, que é isso. Não sou mais do que ninguém. Nem menos e nem igual. Somos semelhantes. Então, tem esse momento e Mara, então, desaparece, some, né? E ele olha para a estrela da manhã e diz, eu, a grande terra e todos os seres, juntos nos tornamos o caminho. É parecido com Jesus, né? Eu que sou o caminho, a verdade e a vida. Exato. Ele vai dizer, eu, a grande terra e tudo que existe, no céu e da terra, juntos, simultaneamente, nos tornamos o caminho. E a percepção que não estou separado de nada nem de ninguém. Somos a vida da terra, eu digo, somos o todo e o todo está em nós. Eu não sou parte de alguma coisa. Nós só existimos porque existe toda uma egrégora de equilíbrio universal para a gente estar vivo aqui agora, né? Exato. Como você falou, os terráqueos só existem porque existe o equilíbrio cósmico. Exato. Se esse equilíbrio cósmico é quebrado, nada mais existe. Não existe. Nosso planeta está numa posição exata. Tivesse um pouco mais longe, um pouco mais perto, não existiria toda essa vida que a gente
Tem aqui. Se ele fosse mais rápido ou mais devagar. Exato. Porque às vezes a gente reclama do tempo, né? Não, qualquer coisa que mexesse. E não vai para trás, né? E nem vai para frente. Exato. Porque a gente acha, o passado era melhor. Não, o passado é interessante, deixa um lastro histórico que a gente pode ter aprendido com não repetindo erros, né? Percebendo que aquele erro não foi legal, né? E olhar lá para o futuro também, claro, a gente tem que projetar o que nós vamos fazer, mas nós não estamos lá. Tá tudo aqui agora, né? Isso é um grande problema, eu acho, dos dias de hoje. As pessoas ou estão presas no passado ou no futuro e não estão no agora, né? Não aprecia onde está, A né? gente está nessa conversa agora. Isso Isso aí. é a coisa mais importante pra gente agora. É isso aí. E tem gente que pode estar aqui, pode estar pensando o que eu vou fazer amanhã, e aí perde esse momento agora. isso E aí depois amanhã vai lembrar, poxa, ontem eu poderia ter estado presente, né? É isso aí. E essa distração, eu imagino que sempre teve, né? Tanto pro Siddhartha Sempre. quanto nos dias de hoje. Eram diferentes distrações, né? E como ele manteve esse foco? Ele estava jejuando nesse tempo? Não. Ele só estava parado, tava esperando uma resposta. Ele estava procurando, investigando o que é a realidade, o que é vida e morte, o que eu estou fazendo aqui, que sentido tem a existência. Exato. O que são todas essas tentações. Mas ele escreve alguma coisa? Não escreve ele só nada. Ele nunca escreveu nada. Ele Não sempre escreveu? falou, linguagem oral, tradição oral. Isso tudo foi passado oralmente? Que maravilha. Para os discípulos dele, diz que foram 84 mil pregações que ele fez. Nossa. Se você fizesse 84 mil programas, por Exato, exemplo, né? exato. E alguém fosse lá e escrevesse transformasse aquilo em texto. E daí vão tirar a filosofia do que você fala. E vão dizer, tem correntes Não, tiraram várias correntes filosóficas de interpretações daquilo que ele falou durante a vida. Entendi. Ele morreu com 80 anos, idoso, doentinho. Mas o que ele faz a partir desse Ele começa a ensinar. E quando ele tem essa Aí experiência ele mística... não tem mais casa, ele sai... Ele é um andarilho, né? Andarilho. Muitos são andarilhos até hoje na Índia, hoje. né? Mas ele tem essa experiência mística, né? Que ele se sente nessa unicidade com tudo que existe. E ele até caminha um pouco ali nesse lugar onde ele estava, que chama-se Bodh Gaya, e diz assim, nossa, como é que eu vou explicar isso? Ninguém vai me entender. E aí diz que ele ouve uma voz celestial, também é bonito esse pedaço, né? Porque o budismo não tem conceito de Deus, não se fala não em é Deus. teísta, né? Não é teísta. Mas ele ouve uma voz celestial, que seria Brahma, e Brahma é o deus dos deuses do hinduísmo. Seria o deus máximo? Sim, seria. Um Zeus ou o deus do... Sim, Tá. que diz para ele, vai e faça como fizeram os Budas do passado. Use meio hábeis, analogias e faça com que as pessoas possam acessar o mesmo nível que você acessou.